As partículas radioativas escaparam para o exterior. O reator não tinha nenhuma barreira de contenção. Por causa da radiação e da alta temperatura, o fogo teve de ser combatido à distância. Helicópteros jogavam areia e boro no reator derretido. Os pilotos arriscaram a vida. Mais tarde, muitos morreriam devido à contaminação. O reator de Chernobyl descarregou enorme quantidade de radiação na atmosfera. As partículas se espalharam por milhares de quilômetros. O aumento da radiação foi detectado até na Escandinávia. A União Soviética escondeu o acidente durante 3 dias. Quando começou a divulgar, o fez em conta-gotas. 9 dias depois do acidente, o chefe do Partido Comunista, Boris Yeltsin, revelou um pouco do que tinha realmente acontecido. Somente após 2 semanas, o líder soviético Mikhail Gorbachev deu uma declaração oficial sobre o caso. Em 4 de junho de 1989, o governo chinês coloca tanques de guerra na Praça da Paz Celestial, em Pequim, para liquidar a manifestação estudantil pela democracia. Milhares foram mortos. Os protestos tinham começado em abril. Os estudantes chineses reivindicavam a abertura política e o fim da corrupção nos altos escalões do governo. Durante mais de um mês, eles ocuparam quase diariamente a Praça da Paz Celestial. Ali ficam os principais órgãos de poder. Os manifestantes construíram uma enorme estátua de gesso que batizaram de Deusa da Democracia. Era inspirada na Estátua da Liberdade americana. A cúpula do Partido Comunista exigiu o fim das manifestações. No início de junho, tropas do exército cercaram a praça. Em seguida, tanques de guerra e soldados atacaram os estudantes. A maioria foi removida à força. Entre 2.000 e 5.000 foram mortos, segundo estimativas dos correspondentes internacionais. O governo chinês admitiu a matança, mas em número bem menor. A operação militar se estendeu por toda a noite. De manhã, mais reforços chegaram para terminar o serviço. Um último estudante se colocou na frente de uma coluna de tanques. Ele chegou a subir no da frente, tentando persuadir o comandante a recuar. Não conseguindo, se postou novamente à frente da coluna. Estas imagens comoveram o mundo. Aquele estudante virou símbolo da luta por liberdade. De novembro de 1989. Pela primeira vez em quase 30 anos, berlinenses orientais atravessam livremente a fronteira para o lado ocidental. Logo, o Muro de Berlim, uma das maiores representações da Guerra Fria, seria colocado abaixo. As manifestações contra o governo da Alemanha Oriental tinham começado em outubro. O dirigente linha dura Erich Honecker resistia à crescente liberalização do regime comunista deflagrada por Mikhail Gorbachev. O aumento dos protestos provocou a destituição de Honecker, substituído por Egon Krenz. O novo chefe de Estado foi a Moscou pedir ajuda para conter a rebelião popular. Voltou de mãos abanando. As manifestações se intensificavam. 500.000 pessoas saíram às ruas em Leipzig. Mais de 1 milhão em Berlim. No dia 9 de novembro, o governo decidiu abrir a fronteira entre Berlim Oriental e Ocidental. Os guardas, entretanto, se recusaram a acreditar. No portão de Brandemburgo, o povo foi mantido afastado à base de jatos de água.
No dia seguinte, finalmente, os berlinenses ganharam a liberdade de ir e vir. As pessoas entusiasmadas galgaram a enorme estrutura de concreto durante tantos anos imagem de repressão. Em pouco tempo, o muro foi destruído e eleições livres marcadas na República Democrática Alemã. A unificação não tardaria. (11 de fevereiro de 1990). Os negros sul-africanos celebram a libertação de Nelson Mandela. A mulher, Winnie, estava ao lado dele quando Mandela deu os primeiros passos como homem livre depois de passar 27 anos na cadeia. Mandela era um herói para os negros. Seu nome era sinônimo de oposição ao apartheid, o odioso regime de segregação racial na África do Sul. A libertação de Mandela marcou um período de grandes mudanças. O presidente reformista Frederick de Klerk revogou a legislação racista e legalizou o Congresso Nacional Africano, o maior grupo de oposição. Mas, apesar das comemorações, ainda havia tensão e violência. Mandela lutou muito para acabar com a segregação racial. Em 1944, depois de obter seu diploma de advogado, ele ajudou a criação do Congresso Nacional Africano. Suas atividades políticas fizeram com que fosse preso e condenado à prisão perpétua. Mandela passaria quase metade de sua vida na cadeia, mas continuou a liderar a luta contra a minoria branca. Quando foi solto aos 71 anos, ele surpreendeu o mundo ao afirmar que negros e brancos deveriam trabalhar juntos para criar uma nova África do Sul, onde todo o povo pudesse ser livre. A primeira viagem de Mandela ao exterior mostrou que ele era uma unanimidade mundial. O guerreiro da liberdade foi recebido como herói em Londres, Paris e Nova York. Em 94, Nelson Mandela se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, depois de vencer a primeira eleição democrática no país. (17 de janeiro de 1991). Pela primeira vez na história, o mundo assiste ao vivo a uma guerra na televisão. Foi o bombardeio contra Bagdá, a capital iraquiana, e também o início da Operação Tempestade no Deserto, contra o Iraque de Saddam Hussein. A TV mostrava as armas antiaéreas do Iraque atirando nos aviões de combate aliados, que bombardeavam alvos estratégicos na cidade. O conflito havia começado 5 meses antes, quando as forças de Saddam Hussein invadiram Kuwait. O Iraque anexou o país vizinho, alegando que o Kuwait tinha ultrapassado as cotas de exportação de petróleo, inundando o mercado mundial e prejudicando a economia iraquiana. Na verdade, Saddam Hussein queria tornar seu país uma potência regional e cobiçava aquele reino rico em petróleo. Tomá-lo foi uma tarefa simples para o exército iraquiano, um dos mais poderosos do Oriente Médio. O Kuwait, dominado, pediu ajuda internacional. A ONU impôs várias sanções ao Iraque, na tentativa de forçar o país a se retirar do Kuwait. Mas Saddam Hussein resistiu. O presidente americano George Bush deu início a uma grande mobilização militar no Golfo Pérsico. Outros países ocidentais também enviaram armas e tropas. A Arábia Saudita e as nações do Golfo Pérsico apoiaram o Ocidente, cedendo bases militares e outras instalações. Em dezembro, as forças aliadas tinham quase 500 mil de soldados no Golfo sob o comando dos americanos. Em 17 de janeiro, começou a tempestade no deserto. Aviões aliados realizaram mais de 100 mil missões de combate empregando bombas inteligentes guiadas a laser. O Iraque reagiu colocando os pilotos capturados perto dos alvos militares. E também disparou mísseis Scud contra Israel.
mas não conseguiu arrastar os israelenses para a guerra, nem dividir os aliados. Em 24 de fevereiro, depois de mais de um mês de campanha aérea, os aliados iniciaram a guerra terrestre. O comandante americano Norman Schwarzkopf lançou sua ofensiva na frente ocidental, penetrando facilmente no território do Kuwait. Os soldados iraquianos fugiram, mas antes conseguiram incendiar 500 poços de petróleo. Eles fugiram para o norte, de volta ao Iraque, mas 10.000 ficaram presos num gigantesco engarrafamento e foram mortos em ataques aéreos. Nos primeiros 2 dias de combates, 30.000 iraquianos se renderam. No dia 27 de fevereiro, 100 horas depois do início do ataque terrestre, Bush ordenou um cessar-fogo. 110.000 soldados iraquianos e milhares de civis do Kuwait morreram. As forças aliadas registraram apenas 340 baixas. Apesar da formidável vitória militar, os resultados políticos da Guerra do Golfo não foram tão positivos. No final do ano, o exército iraquiano ainda era forte e esmagou 2 rebeliões. Saddam Hussein continuou no poder, ameaçando a paz do Oriente Médio. Dia 19 de agosto de 1991. Uma tentativa de golpe em Moscou abre caminho para o colapso do comunismo e da União Soviética. Naquela segunda-feira, 8 líderes comunistas da linha dura tentaram destituir o presidente Mikhail Gorbachev, declarando estado de emergência no país. Gorbachev deveria voltar a Moscou no dia seguinte para assinar um acordo que acabaria com o poder do Kremlin sobre as outras repúblicas soviéticas. Os golpistas não queriam que isso acontecesse e mandaram a KGB, a polícia política, cercar a dátia de Gorbachev no Mar Negro para impedir que ele retornasse à capital. O líder do golpe era o vice-presidente Gennady Naev. Ele assumiu a presidência declarando ao povo que Gorbachev estava incapacitado para governar por motivos de saúde. Mas após 6 anos de reformas, não era tão fácil retornar à ditadura comunista. Uma multidão se reuniu diante do parlamento russo para enfrentar os golpistas. O recém-eleito presidente da Rússia, Boris Yeltsin, subiu em um tanque e denunciou os conspiradores, convocando o povo a resistir. Os militares estavam divididos e os golpistas não conseguiram ocupar todas as emissoras de rádio e TV. 48 horas depois, o golpe estava condenado ao fracasso. No dia seguinte, uma quinta-feira, Gorbachev voltou a Moscou. Os golpistas foram presos e acusados de traição. Ironicamente, a tentativa de salvar a União Soviética só apressou seu fim. As repúblicas bálticas aproveitaram a crise para declarar sua independência e foram seguidas pelas outras repúblicas soviéticas. Em 25 de dezembro de 91, a União Soviética oficialmente deixou de existir. 74 anos depois de Lenin e os bolcheviques chegarem ao poder, o Partido Comunista estava derrotado, vítima de uma segunda revolução russa. Dia 29 de dezembro de 1992. O presidente Fernando Collor de Mello renuncia minutos antes de o Congresso decidir afastá-lo e proibi-lo de ocupar cargos públicos durante 8 anos. Foi uma das mais graves crises da nova República Brasileira. Os rumores sobre uma grande rede de corrupção no governo circulavam desde o ano anterior. Em abril de 92, Pedro Collor, irmão do presidente, denunciou o chamado esquema PC, uma rede de tráfico de influência comandada por Paulo César Farias, amigo do presidente e seu caixa na campanha eleitoral. A partir daí, surgem novas denúncias de irregularidades no governo. Em maio, o Congresso cria uma CPI para investigar as denúncias.
Os estudantes, de rosto pintado, vão às ruas pedir o impeachment do presidente. Os protestos logo tomam conta de todo o país. Em dezembro de 92, minutos antes de o Congresso aprovar o impeachment, Collor renuncia.